Que bom! Então, a paz a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula da IBD. Estou muito feliz de estar aqui novamente para podermos falar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Nós estamos vendo a revista que o tema é Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus. Então, Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus. E nós sabemos que a história de Davi é linda, é edificante. Como homem, ele teve altos e baixos também na presença de Deus, também na sua vida pessoal, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que se deixou ser guiado, que quando tinha necessidade se arrependia, buscava a face de Deus de todo o coração. Então, são passagens que realmente nós temos que aprender, não é mesmo? Então, vamos orar? Vamos orar, galera, aí para a gente começar a nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de ouvirmos e aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Fale conosco, Senhor, e que a Tua Palavra possa ser rema em nossas vidas e que possamos carregar nas tábuas do nosso coração os Teus ensinamentos, Senhor, e prosseguir em conhecer o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa revista efetivamente, né? Então, na aula passada, nós vimos a lição 1, Davi e a sua vocação. E hoje é a lição 2, Davi enfrenta e vence o gigante. Sei que todos conhecem bem a passagem de Davi e o gigante Golias, mas nós vamos ver algumas especialidades, algumas curiosidades aí e trazer uma verdade prática para a nossa vida. Amém? Então, o nosso texto áureo, o texto de hoje, o texto para nós decorarmos, está lá em 1 Samuel 17, 45. 1 Samuel 17, 45. Vocês podem abrir aí a Bíblia de vocês. 1 Samuel 17, 45. Eu vou ler. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a que tens afrontado. Então, eu vou ler novamente. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a que tu tens afrontado. Então, Davi sabia muito bem por quem ele ia. Por quem que ele ia? Ele ia pelo Deus dos exércitos. E nós sabemos que esse é o Deus e é dele a guerra. É ele que vence a guerra. E Golias estava aí afrontando não só o povo de Israel, mas o Deus dos exércitos. Então, quem é que tem te afrontado? Quais são os gigantes que tem te afrontado, as dificuldades que tem afrontado? Não está afrontando apenas a você, mas está afrontando o Deus dos exércitos, e dele é a guerra. Nós vamos ver isso. Amém? Vamos lá para a verdade prática que a nossa revista traz. O desafio de Davi a Golias, o gigante filisteu, representa a luta espiritual que o crente trava com o mundo, a carne e o diabo. Então, a luta de Davi e Golias não era apenas física, mas também espiritual, e reflete para nós a luta que também todo crente, todo cristão passa, tanto com o mundo, com a carne e com o diabo. Então, nós temos que vencer esses 3 gigantes: o gigante do mundo, das coisas que o mundo traz, das coisas que o mundo chama para fazermos. Temos que vencer a carne e temos que vencer o diabo. Então, nós vamos ver esses 3 pontos, esses 3 gigantes, e não podemos esquecer que do Senhor é a guerra. Amém? Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber de vocês o que é ter coragem. O que é coragem? Respondam aí para mim. O que é ter coragem? O que é ter coragem para vocês?
Respondam aí para mim. E enquanto vocês vão respondendo e pensando, o que é ter coragem? Vamos abrir também em 1 Samuel 17, que é a nossa passagem de hoje, né? Para nós já lermos. Então, respondam aí para mim, o que é ter coragem? O que é para vocês ter coragem? Será que coragem é simplesmente falta de medo, ausência de medo? Uma pessoa que tem ausência de medo, ela é ter corajosa? O que é ter coragem? Respondam aí. O que é ter coragem? O Renan colocou, decidir encarar os medos. O Tiago Andrade, é superar os medos. O Vitor, é não ter medo de enfrentar as situações. A Giovana, não ter medo de enfrentar algo. A Mari colocou, alguém que enfrenta uma situação sem saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Isso é coragem. O Jason, é enfrentar o medo. Muito bem, isso é tudo verdade. Muito bem, porque ter coragem não é simplesmente não ter medo. Quando você não tem medo, não significa que você não é corajoso, mas ter coragem é fazer o que precisa fazer independente do medo. É mesmo tendo medo, ter forças para fazer o que precisa ser feito. Então é encarar, é enfrentar. Isso é ter coragem. Fazer o que precisa fazer independente do medo. Vocês acham que Davi, por acaso, não teve medo de enfrentar o gigante? Lógico que ele teve medo. Mas ele foi corajoso, ele teve coragem, porque ele fez o que precisava ser feito, mesmo sabendo que ele poderia morrer, mesmo sabendo que ele era apenas um jovem e aquele gigante já era experimentado na guerra. Então, com certeza, ele teve medo sim, mas ele se apossou da coragem que só o Senhor Jesus Cristo pode dar, e ele fez o que precisava ser feito. Amém? Então, agora vamos lá, abrir em 1 Samuel, vamos ler o 1 Samuel 17, do 43 ao 51. Vamos lá, todos acompanhando a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, vamos ler do 43 ao 51. Eu vou começar. O filisteu... do 43, né? Eu já estava lendo 41. 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para virdes a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-lhe a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras te terá, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se em sua testa. E ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a sua própria espada e, desembaiando, o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram todos. Aleluia! Aleluia! Vamos ver aqui algumas especificações desse texto que nós acabamos de ler. Tão lindo! Então, o primeiro ponto aqui que a nossa revista traz é os inimigos do povo de Deus. Quem eram os inimigos do povo de Deus nesta batalha específica?
Eram os filisteus. E os filisteus eram um povo muito numeroso. A Bíblia fala que esse povo habitava na planície da costa do mar Mediterrâneo, desde Jope até Gaza. E a Bíblia chama de Filístia, o que originou a Palestina. Aí, sempre a Palestina aparecendo aí. Em Josué 13:3, é mencionado as 5 principais cidades dos filisteus, que era Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom, sendo que Golias, aqui esse guerreiro que nós estamos vendo, esse gigante que desafiou os israelitas, ele era de Gate. Está lá escrito em 1 Samuel 17:4. O livro de Samuel nos dá a dimensão numérica desse povo, como ele realmente era um povo muito numeroso. Vamos ver lá? 1 Samuel 13:5. Vamos voltar um pouquinho, nós estávamos no 17. Vamos ver 1 Samuel 13:5. 1 Samuel 13:5 diz assim: Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo era como multidão da areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Avém. Eles eram como? Como a areia do mar. Era muita gente, muita gente. Eram 30.000 carros e 6.000 cavaleiros e um monte de outros soldados aí. Então, eles eram realmente muito numerosos e estavam ali para pelejar contra o povo de Israel. Então, realmente não era um inimigo fácil. Não era um inimigo fácil. Só que nós podemos observar que em toda a história, normalmente o povo de Israel, o povo que cria no Senhor Jesus e ia pelo seu nome, realmente estava sempre em menor quantidade do que o seu inimigo. Nós temos diversas outras batalhas que nós vimos que o inimigo era sempre mais numeroso, mas o povo de Israel sempre prevalecia. Por quê? Porque não é pela força do seu próprio braço, não é pela força do braço daqueles homens que estavam pelejando, mas era pelo nome do Senhor Jesus. Era pelo nome do Senhor dos Exércitos. Dele é a guerra e é ele que vence a guerra. Então, todas as passagens que nós vemos que o povo de Israel era em menor número, era menos numerosos, nos faz lembrar de que, mesmo sem recursos, mesmo com poucas pessoas ali para guerrear, o povo prevalecia quando estava debaixo da proteção e da ordem do Senhor. Então, se você está enfrentando uma batalha e você acha que você é apenas um, você não é apenas um. O Senhor Jesus está com você. O Senhor Jesus guia você. Você tem que estar debaixo da proteção dele, debaixo da orientação dele. E aí você será mais que bem-aventurado nessa peleja, mais que bem-aventurado nessa guerra aí. Nós não estamos só, nunca. Né? O nosso inimigo pode ser um gigante, pode nos amedrontar, mas Deus é conosco. Amém? Os inimigos do povo de Deus, além de ser numerosos, eram poderosos. Em 1 Samuel 13:20, diz que toda Israel tinha que descer aos filisteus para amolar a sua relha, o seu enxado e o seu machado. Por quê? Porque os filisteus dominavam a técnica que permitia instrumentalizar aí o ferro. Então, eles tinham aí essa técnica de instrumentalizar o ferro, de afiar, de amolar armas de guerra. Já o povo de Israel, não. O povo de Israel era um povo mais agrícola, um povo pastoril. Tanto é que quando nós encontramos lá Davi, aonde ele está? Pastoreando ovelhas. O povo de Israel, ele é eminentemente assim, agrícola, pastoril, enquanto os filisteus eram dotados das armas das guerras, de armas de guerra. Sabia como manusear uma arma de guerra. Então, assim, além de numeroso, ele era poderoso. Parecia impossível Israel vencer este inimigo tão potente, mas nas palavras de Davi, vemos qual é a resposta dessa guerra. E nós já lemos lá em 1 Samuel 17:47, que ele diz: E saberá que toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada. Esqueçam as espadas dos filisteus, esqueçam que eles são dotados na arte da guerra, nem com lança,
porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então, Davi sabia muito bem que não era com espada, com machado que ele ia vencer essa guerra, mas era com a estratégia do Senhor dos Exércitos. Então, não é com espada, ou não é no grito, ou não é na revolta que nós vamos vencer as nossas guerras, que nós vamos vencer os gigantes que se apresentam a nós, mas é com a estratégia do Senhor. Então, se você tem enfrentado alguma batalha, tem se levantado gigantes, pergunta para o Senhor qual é a estratégia, porque às vezes você está agindo na estratégia errada. As estratégias da nossa própria cabeça ou os caminhos que os nossos pés nos levam são enganosos. A palavra de Deus diz isso. Mas se nós estivermos debaixo da estratégia do Senhor, debaixo e indo no caminho do verdadeiro peregrino, nós aí do Ministério de Mulheres estamos lendo o livro que é uma bênção, que se chama O Peregrino, que conta a caminhada de um cristão, que somos todos nós. Então, se nós estivermos realmente no caminho aí do peregrino, indo pelo caminho correto, nós seremos mais que vencedores. Mas se o gigante tem prevalecido, é porque a estratégia não está correta. Então, peça orientação do Senhor, saiba que é dele a guerra e que nós precisamos estar debaixo da sua direção, só debaixo da direção do Senhor dos Exércitos. E como eu sei que eu estou debaixo da direção do Senhor dos Exércitos? Conversando com ele, perguntando, procurando, lendo na palavra, buscando o Senhor. Deus diz que se você buscar, você vai achá-lo. Então, temos que buscar ao Senhor. Amém? Então, aí, terminamos o tópico 1 da nossa revista, que foi: os inimigos do povo eram numerosos, os inimigos do povo de Israel eram numerosos, e os inimigos do povo de Deus eram poderosos, mas nem por isso eles venceram a guerra. Então, a vitória de Israel sobre o seu inimigo só foi possível mediante a confiança de Davi em Deus. Então, qual é o segredo? A palavra-chave: confiar em Deus. Coloque a sua confiança, as suas preocupações, os seus medos diante do Senhor dos Exércitos. Confiança em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Amém? Então, aí o tópico 2 da nossa revista. Agora nós vamos ver o inimigo específico, o gigante Golias. Então, aí, o gigante Golias, que era um inimigo específico do povo de Israel. Então, além dos filisteus estarem acampados ao redor do povo de Israel, chamando para a batalha, chamando para a peleja e dizendo assim: nós vamos conquistar vocês estarão debaixo do nosso jugo. Então, além de tudo isso, já da guerra iminente, ainda apareceu um ataque surpresa. E qual foi esse ataque surpresa? Um gigante. Então, veio aí um soldado específico que era um gigante para afrontar, para amedrontar, para dizer: nós vamos conquistar vocês. E esse inimigo, a Bíblia descreve assim, em 1 Samuel 17:4. Eu vou ler, 1 Samuel 17:4. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. E esses 6 côvados e 1 palmo seria mais ou menos como 3 metros de altura para mais. Então, 3 metros de altura para mais. Então, era um homem muito grande. E ele era um homem dotado na arte da guerra. Era um homem guerreiro. Então, deve ser muito forte, além de ser grande. Então, ele realmente a amedrontava. E o gigante Golias ficou desafiando e amedrontando o exército de Israel por 40 dias. Como muitos gigantes dos dias de hoje, só confiam na sua estatura, sem cogitarem que a sua derrubada está próxima. Então, o gigante Golias confiava no quê? Na sua força, na sua estatura. Ele não sabia que ele ia cair muito em breve. E ele ficava ali, amedrontando, trazendo medo, aterrorizando e dizendo: olha, quem é que vai sair para lutar contra mim? Venham lutar contra mim e eu digo que se vocês ganharem, todo esse povo aqui vai ser escravo de vocês, vai se sujeitar a vocês. Mas se eu vencer, aí todos vocês vão ter que se sujeitar aos filisteus. Então eles ficavam aí chamando para a guerra, pedindo esse duelo, desafiando um filisteu.
desafiando um povo um israelita, dentro do povo de Israel aí para lutar contra ele. Então imagina a cena, realmente era aterrorizante, devia ser horrível realmente. E até Davi chegar, ninguém se propôs a ir, todos ficaram com medo, todos tinham muito medo. Vamos continuar? Então, quem foi que se levantou para ir contra o gigante? O jovem Davi. E a diferença física entre os dois eram muito grandes, muito grandes. Vamos ler 1 Samuel 16, 18? Vamos lá para 1 Samuel. Vamos ver aí essa diferença. 1 Samuel 16, verso 18. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então, qual era a grande diferença entre Golias e Davi? Era a força? Era a altura? Não, era que o Senhor era com ele. O Espírito do Senhor estava sobre Davi. Essa era a grande diferença. Era só disso que Davi precisava. Da coragem, da força, do Espírito do Senhor. E foi por isso que ele se levantou contra Davi. Então, essa era a grande diferença. Então, qual é a grande diferença para você vencer os gigantes? Vencer os gigantes da alma, os gigantes do mundo, os gigantes que se apresentam. É estar no Senhor, é estar no Senhor. Essa é a grande, a nossa grande chave, a nossa grande sacada. Estar com o Senhor. Porque um ramo que está fora da árvore, ele seca e murcha, mas o ramo que está na árvore dá bons frutos. Você quer dar bons frutos? Esteja no Senhor. Esteja arraigado nesta palavra. Estude, medite, não se desvie desse caminho. Amém? Vamos lá para o ponto 2. O inimigo de Davi amedrontava por suas armas e por seus discursos. Vamos ler 1 Samuel 17. Vamos voltar lá para 1 Samuel 17. Nós vamos ler do 5 ao 7 e vamos ler o 10 e o 11. 1 Samuel 17. Vamos ler do 5 ao 7 e do 10 ao 11. Amém? Então, eu vou começar. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 6 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então, assim, Golias estava todo paramentado para a guerra. Estava com o seu capacete, estava com a sua couraça, estava com a caneleira. Então, assim, ele estava pronto para a guerra. Agora vamos ler o 10 e o 11. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouviu Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então, todo o povo de Israel, assim como o próprio rei Saul, temeu muito esse gigante. As coisas que ele falava e o jeito como ele se portava para a guerra, todo o povo temeu e ninguém se apresentou para esta guerra, a não ser Davi. E lá em Tiago 4,7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, por que Davi ganhou a guerra? Porque ele se sujeitava a Deus. Ele não podia ver aquela afronta ao nome do Senhor dos Exércitos. Então, como ele se sujeitava a Deus, ele se impulsou de coragem, se impulsou da fé de Deus e venceu esta batalha. Então, este é também um segredo para ganharmos as guerras que se apresentam diante de nós. Se sujeitarmos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
O inimigo de Davi era realmente muito assustador por causa do seu tamanho, armas e discursos. Entretanto, ele foi derrotado por confiar demais na sua própria força. Golias confiava demais na sua própria força e foi derrotado. Então agora vamos ver o ponto 3 da nossa revista, a vitória de Davi. Davi venceu porque estava sob direção e autoridade de Deus. Nós já falamos isso. Então, vamos ler novamente lá o 17:45. Esse é o nosso texto realmente para decorar. 17:45. E saberá toda essa multidão que é o Senhor que salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Porque do Senhor é a guerra, ele é que dá estratégia, ele é que vai vencer. Davi sabia muito bem disso. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 10:4: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, as armas para vencer os gigantes não são carnais, mas são espirituais. E Davi sabia muito bem disso. Olha o Renan colocando aqui, ó. Os dois eram confiantes. Tudo era uma questão de onde eles colocavam esta confiança. Exatamente isso. Os dois eram confiantes. Golias confiava na sua própria força. E Davi confiava onde? Em Deus. Em Deus. E quem saiu vencedor aí nessa batalha? Davi. Por quê? Porque confiava em Deus. Tudo é uma questão de onde nós colocamos a nossa confiança. Colocamos a nossa confiança na força do nosso braço? No nosso estudo, na nossa inteligência, no nosso saber? Provavelmente vamos perecer. Mas se colocarmos a nossa confiança no Deus dos exércitos, com certeza, porque a palavra de Deus assim diz, vamos vencer, colocando a confiança no Senhor dos exércitos. Então, como eu estava falando, em 2 Coríntios 10:4 diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. E Davi sabia muito bem disso. Davi sabia que aquela guerra não era só física, que aquele gigante não estava afrontando apenas o povo de Israel, mas estava também enfrentando uma questão espiritual, o nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi, quando ele vai se preparar ali para a guerra, Saul, primeiramente, não quer deixar, porque Saul fala assim, você é muito jovem, você é muito moço, você não tem experiência na arte da guerra. Golias, por outro lado, ele já é da guerra desde jovem, ele já teve muitas batalhas e o seu nome ele é conhecido na guerra. E o que Davi fala para Saul? Eu já venci antes pelo nome do meu Deus. Eu sou pastor de ovelhas e eu já enfrentei o leão e o urso. Então, Davi já tinha tido experiências com Deus, de colocar a sua confiança em Deus. E é isso que ele fala para Saul. Ele fala para Saul, eu já tenho experiência sim. Eu venci o leão e o urso e agora eu vou contra esse gigante que afronta o Senhor dos Exércitos. E aí Saul permite Davi ir, só que antes, o que Saul quer fazer? Quer colocar como é que fala? Quer colocar todo o armamento ali, todas as peças ali da sua armadura em Davi. Então ele coloca o capacete dele, de Saul em Davi, coloca ali toda a armadura, dá a espada, e o que acontece com Davi? Ele não consegue andar com toda aquela armadura. Ele fala, não, eu não vou com isso, obrigada Renan, armadura. Eu não vou levar tudo isso, isso aqui não é para mim. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o que isso nos traz? Nos traz que a armadura do mundo ou a armadura de outra pessoa não serve em você. Não é com essas armas que você vai vencer. Não é com as armas do mundo ou não é com a armadura que o mundo traz, mostrando, olha, faz isso que você vai estar mais protegido, faz aquilo que você vai ter um caminho melhor. Então não é, a armadura do mundo não serve em nós, não serve em nós. A armadura de Saul não serviu em Davi, ele não ia conseguir vencer a guerra com aquela armadura. Então, qual é a arma que Deus quer que utilizemos? A arma da oração, a arma da consagração, a
O Renan colocou, falamos sobre isso no último Corujão Pop. Aí, ó, muito bem. Então, exatamente isso. Muito cuidado com a armadura que você esteja tentando colocar em você. Não é essa armadura que Deus quer, mas busque a verdadeira armadura de Deus. Palavra, escudo da fé, né? Então, isso realmente precisamos nos atentar. Davi venceu porque teve fé e confiança em Deus. Quando Saul quis saber como o jovem Davi poderia enfrentar o gigante, ele relatou, como eu já falei, que já havia matado um leão e um urso e que tinha atacado o seu rebanho. Ele pôde destruir daqueles animais ferozes da mesma forma que poderia derrotar o gigante filisteu, ou seja, mediante a fé no Senhor Jesus. Quem tem fé e confiança no Senhor costuma ver as coisas por outro ângulo. E foi o que Davi demonstrou ali. Sua confiança em Deus era tão grande e evidente que logo convenceu tanto a Saul quanto os comandantes dos exércitos que poderia fazer aquilo. Só Deus para fazer essas coisas. Não é sem razão que Davi é um dos componentes da galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11:32. Então, Davi está lá com seu nome nos heróis da fé. Por quê? Porque ele teve fé. A coragem dele vem mediante a fé no Senhor Jesus. E é isso que nós devemos ter. Fé no Senhor. E como a revista aqui traz, quem tem fé no Senhor vê as coisas por outro ângulo. O povo ali de Israel, o próprio rei Saul, só conseguia ver o quê? Só conseguia ver a força do gigante, só conseguia ver o tamanho do gigante. Mas Davi, pela fé que tinha no Senhor, via as coisas de outro ângulo. Via as coisas do tipo, ele pode afrontar, mas o Senhor Deus é maior, Deus é maior. É Deus que dá a vitória. Se Deus quiser dar a vitória, ele vai dar. Se ele não quiser dar, ele não vai dar. Davi via por outro ângulo, mediante a fé. Então, se os nossos olhos estão embaçados, se nós não conseguimos ver solução para os problemas, tente enxergar com outro ângulo, tente enxergar com os olhos da fé. Só os olhos da fé traz direção e traz salvação. Amém? Então, Davi venceu o gigante filisteu porque estava sob a direção e autoridade de Deus e teve fé. Então vamos lá. A vitória de Davi sobre Golias é sem dúvida alguma um grande divisor de água na história da nação hebraica. De um simples e pequeno pastor desconhecido, Davi passa a ser uma figura-chave na construção da monarquia de Israel. Nós sabemos que Deus já havia chamado e ungido Davi a isso. Tudo isso graças à sua coragem e fé ousada na ocasião em que não temeu o enfrentamento de um inimigo que parecia invencível. Fica para nós a lição de que nenhum gigante é imbatível quando combatemos confiando e na direção do Senhor. Então, nenhum gigante é imbatível, mas nós temos que estar na direção do Senhor e confiar nele, somente nele, e não tentar usar as nossas próprias armas, o nosso próprio entendimento. E aí eu pergunto, que momentos difíceis você pode estar atravessando? Que gigante pode ter se levantado quanto à sua vida para tentar tirar a paz e a tranquilidade? Que peleja estamos enfrentando nesse momento? Deus está completando a sua luta e agindo em seu favor, mesmo que você não veja. Por quê? Porque todos saberão que o Senhor salva, não só com espada nem com lança, mas com estratégias de fé. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Já estamos aí partindo para o nosso final. Alguém tem alguma pergunta ou colocação? Nós aprendemos hoje como Davi venceu o gigante, com fé e estratégia de Deus. Se vocês tiverem alguma pergunta, este é o momento. Amém? Sem perguntas. Foi muito boa a aula para mim. Espero que realmente tenha sido muito proveitosa para vocês. Que realmente possamos aprender a estar debaixo da proteção e autoridade do Senhor Jesus, assim como Davi esteve durante toda a sua vida.
Nós vamos ver ainda várias outras passagens aí de Davi que são de verdadeira experiência e direção para nós, né? Que possamos levar como exemplos para a nossa vida. E exemplos de fé, assim como o de Davi, são tão preciosos, são tão lindos, que nós realmente possamos ter a coragem que Davi teve de enfrentar os gigantes que se apresentam diante de nós. Porque nós sabemos que não é fácil, muitos gigantes se levantam, ainda mais na idade da juventude, na idade aí da adolescência, muitos gigantes se levantam, mas a direção que tomamos faz toda a diferença. Que direção você tem tomado, né? Tiago Andrade colocou, falar de Davi é sempre um aprendizado especial. Realmente é um aprendizado muito, muito especial. Muito, muito especial. E continuem aí firmes nas aulas da IBD, vamos realmente aprender mais e mais aí sobre Davi e mais sobre a palavra de Deus. Vamos orar para finalizar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela aula de hoje, por todos que estavam aqui assistindo, participando, interagindo, que o Senhor possa abençoar, Senhor, possa guardar, possa dar estratégias, Pai, para vencer os gigantes que se levantam, assim como Davi, Senhor, que possa brotar, frutificar e crescer a fé no Senhor dos Exércitos, porque do Senhor é a guerra. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Conceda um excelente domingo a todos nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém a todos. Vamos voltar para o culto agora. Deus abençoe. Um excelente domingo. Até a próxima.